Após 11 anos de ausência, o Nacional de Montanha regressou à rampa da Senhora da Graça. Um desafio novo num dos traçados clássicos das provas de montanha. 2016 marcou o regresso da Senhora da Graça ao Campeonato Nacional de Montanha. A rampa, caracterizada por longas retas e por pendentes de elevação bem puxadas, estava há mais de uma década fora do campeonato e, por isso, a Senhora da Graça era, nos últimos anos, sinónimo apenas e só de ciclismo. Algo que mudou este fim de semana. Nós estamos muito ligados ao ciclismo, temos aqui uma etapa já no próximo domingo da Volta a Portugal, mas é a partir deste cenário que serve da melhor etapa da Senhora da Graça, do ciclismo, trazer também o automobilismo. Houve aqui um interregno e agora foi possível reunir as condições para fazer esta prova, com muito público, com muitos inscritos, e uma prova que correu muito bem. Coube ao Clube Aventura do Minho organizar este regresso da rampa da Senhora da Graça, numa iniciativa que foi apadrinhada desde a primeira hora por Paulo Ramalho. A Senhora da Graça é conhecida de todos e, sem dúvida, como um grande amigo meu e sei que é o grande impulsionador disto, e é por isso que nós aqui estamos, que é o Paulo Ramalho, até batizou isto como um rampódromo. E, de facto, era uma pena uma rampa como a rampa da Senhora da Graça e este Monte Farinha não fazer parte integrante do Campeonato Nacional de Montanha, porque de facto é um dos traçados mais belos que existem no Campeonato Nacional de Montanha. Campeonato esse, como sabe e é sabido, é dos campeonatos mais disputados e com melhor retorno no automobilismo e no panorama nacional. Julgo que Mondinho de Basto que está de parabéns quando nos recebeu e quando acolheu este evento que foi fenomenal. Efetivamente é uma rampa que tem todas as condições para a prática da modalidade, portanto a nível de segurança, a meu ver, será uma das melhores, com rails duplos e triplos ao longo da extensão toda do percurso. A nível de condições para os parques de assistência e tudo mais também é de excelência. Para mais temos um parque de merenda junto ao parque de assistência, portanto para as famílias e para as equipas é muito bom. O traçado em si também é um traçado desafiante, é muito rápido. Tem uma zona na parte superior em que os carros mais rápidos atingem velocidades na hora dos 200 km/h. Portanto, daí a adrenalina do traçado para os pilotos e para quem vê. Um traçado com cerca de 4,5 km, que em alguns pontos permite aos carros mais potentes atingirem velocidades acima dos 200 km/h e que cativou o interesse dos 39 inscritos que competiram nas diversas categorias. Pedro Salvador regressou ao Nacional de Montanha para impor um ritmo que mais ninguém conseguiu acompanhar e somou nova vitória na categoria 1. Debaixo de muito sol e de um calor que foi abrasador, quase chegou a tocar os 40 graus, a rampa da Senhora da Graça voltou ao calendário do Campeonato Nacional de Montanha e Pedro Salvador voltou a mostrar toda a superioridade que vai tendo sobre a concorrência mais direta. O piloto do Norma M20 tinha falhado a última prova do campeonato, no Caramulo, por estar a competir fora do país, mas voltou de forma autoritária para mostrar que quando vai à pista é difícil alguém batê-lo. Na subida mais rápida e para se ter uma noção, rodou numa média superior a 137 km/h e chegou a atingir os 220 km/h de velocidade máxima. Neste campeonato eu sou o piloto da minha própria equipa, da Speedy. Temos feito um trabalho muito completo, muito bem feito, trabalho de casa muito bem feito e realmente temos apresentado nas provas muito bem preparados para tentar discutir a vitória em cada uma delas. É verdade que talvez eu tenha mais experiência do que alguma da concorrência, mas de qualquer forma também temos armas diferentes. O campeonato não é desconhecido para nenhum dos candidatos à vitória. E como tal, acho que a concorrência tem estado em bom nível. As primeiras provas com chuva realmente a diferença foi superior, agora em seco a diferença é menor e quanto mais forte for a concorrência também, mais valorizadas também são as vitórias e as performances de cada um. Com o padrinho da rampa, Paulo Ramalho, a ficar de fora, com problemas no Juno, ainda antes da primeira subida oficial de prova, coube ao irmão Rui Ramalho a missão de pressionar Pedro Salvador. Mas, enquanto Salvador rodava abaixo dos 2 minutos e 10 segundos, Ramalho nunca conseguiu baixar dos 2,12. Acabou por abdicar da terceira subida de prova, carimbando o segundo posto, com ampla vantagem sobre o terceiro, Nuno Guimarães, que atingiu um lugar no pódio no confronto com José Teixeira. Levou a melhor por cerca de 2 segundos, na única luta em que teve que concentrar-se.
uma vez que esteve sempre num andamento muito distante dos 2 primeiros classificados. Na categoria 2, um novo acidente de José Correia com o Nissan GT3 abriu caminho para uma vitória fácil do Porsche de Gonçalo Manaú. Na categoria 2, a vitória sorriu a Gonçalo Manaú, mas isso muito se deveu ao azar de José Correia. No Nissan GT3, um dos carros que mais estava a impressionar o público na Senhora da Graça e que no sábado conseguiu mesmo rodar com o 3º tempo da geral, acabaria por estragar tudo na primeira subida de domingo, assim. Felizmente não passou do susto e dos danos materiais. José Correia saiu do carro pelo próprio pé. O Nissan é que já só conseguiu voltar à base com ajuda. Com José Correia fora de prova, aproveitou Gonçalo Manaú para tomar a liderança. O piloto do Porsche 997 GT3 Cup, que no sábado rodava 2,5 segundos mais lento do que o adversário, percebeu que com José Correia fora de pista bastaria ser prudente para não estragar a possibilidade de vitória. Acabou por fazer as subidas de domingo sem forçar, garantindo o triunfo numa rampa que lhe era totalmente desconhecida até esta prova. Eu estou a fazer a montanha pela primeira vez este ano e tem que ser assim que eu estudo as rampas para tentar andar o melhor possível. Felizmente correu bem, mas também não tenho que deixar aqui uma palavra para o Zé Correia, que ele andou muito forte, teve um azar e só com isso é que eu também consegui ganhar, porque senão ele já estava, com o carro dele estava imbatível aqui. Depois do José Correia ter batido, o Gonçalo voltou a descer e voltou a fazer a primeira subida de hoje. Sente que nessas 2 subidas já não arriscou tanto, por saber que o rival tinha ficado de fora e que estava na frente, quis jogar mais pela segunda? É verdade, não arrisquei tanto, aliás não fiz os tempos que fiz ontem, tinha um bom avanço para o Edgar, estava em 3º, de maneira que foi só um bocado de gerir, tentar não estragar o carro e tentar manter a vantagem para o Edgar, é evidente, mas não arrisquei tanto como ontem, é verdade. Edgar Reis, também num Porsche 997 GT3 Cup, teve que contentar-se com o 2º lugar a uma distância de 7 segundos da soma dos 2 melhores tempos de Manaú. Mais um piloto que sofreu com algum desconhecimento do traçado, um problema transversal a quase todos, mas que se mantém bem vivo na luta pelo título da categoria, que deixa tudo para decidir em setembro. A fechar o pódio ficou José Mário Machado, num Renault Clio R3, com um andamento muito abaixo dos 2 primeiros classificados e, por isso, mais focado na luta com João Guimarães, em que levou claramente a melhor. Na categoria 3, Luís Silva cumpriu os objetivos. Levou o M3 à vitória, terminou no top 10 absoluto e passou para o comando do campeonato. A categoria 3 foi a mais participada deste fim de semana na Senhora da Graça e o grande vencedor nesta categoria foi Luís Silva, que conseguiu cumprir amplamente os objetivos que levava para a estrada. Conseguiu um lugar dentro do top 10 à geral, levou o BMW M3 E30 a melhorar visivelmente a prestação de subida em subida para carimbar uma vitória que lhe permite fechar já os objetivos principais da época antes da paragem de verão no campeonato. É uma rampa em que nós andamos a velocidades muito elevadas, a 100 e muitos quilómetros, perto de 200, e portanto às zonas que qualquer coisa corra mal, o risco é muito grande. Correu bem, tudo esteve bem, há que dedicar a vitória. Consegui aqui o vice-campeonato, está garantido, consegui garantir a vitória na categoria E1C. E há que dedicar esta vitória às pessoas que me apoiam, aos mecânicos que estiveram sempre bem e uma pessoa muito especial que me tem acompanhado sempre neste momento por motivos de saúde não está, também para ela essa vitória. No segundo lugar ficou José Pedro Gomes a conduzir um Ford Escort, tendo inclusivamente abdicado da 3ª e última subida de prova, com os tempos das 2 primeiras subidas a chegarem para garantir de forma bem segura e distante o 2º posto da categoria. Agora, um dos mais apoiados nesta rampa da Senhora da Graça, Sérgio Nogueira, num Citroën Saxo, foi 3º da categoria 3 e foi também melhorando a cada subida de prova, certamente galvanizado pelo muito apoio que tinha pelo Monte Farinha acima e que se fez sempre notar ao longo de todo o fim de semana. Ainda faltam cumprir mais 2 provas, mas o título nacional da categoria 4 já está virtualmente entregue.
Com 6 vitórias em 6 rampas, Luís Nunes apenas precisa de cumprir calendário. Na categoria 4, o destaque vai todo para Luís Nunes, para quem a rampa da Senhora da Graça foi sinónimo de festa. O piloto que conduz o Seat Leon Supercopa jogou ao ataque, pois sabia que uma vitória em Mondim de Basto lhe daria de imediato o título da categoria, ainda a 2 provas do final da temporada. Era uma prova que me desfavorecia, que me penalizava, porque é muito rápida, muito técnica. A parte técnica tudo bem, dou-me bem com ela, felizmente, mas a parte rápida depende muito da potência dos carros e o meu carro não é o mais potente. Viu-se que os GTs aqui foram muito rápidos, isso demonstra bem as características desta rampa, mas no entanto dei o meu melhor e foi suficiente para vencer a categoria e ao mesmo tempo garantir o título. E portanto, nas próximas provas o objetivo é continuar a vencer na mesma, porque é com esse intuito que eu vou sempre para as provas. A morder os calcanhares de Luís Nunes ficou Joaquim Teixeira e o Renault Megane Trophy, que no sábado conseguiu praticamente fazer os mesmos tempos do rival, mas que no domingo piorou a prestação, tendo rodado sempre ligeiramente mais lento de subida para subida, o que impossibilitou um assalto à liderança e o adiar das contas do título para Mursa. Mais afastado desta luta pela liderança andou Ricardo Gomes com o Seat Leon MK2. Gastou sempre mais 4 ou 5 segundos do que os adversários em cada subida, o que lhe deu acesso ao lugar mais baixo do pódio. Um lugar que ainda assim merece referência especial, uma vez que Ricardo Gomes conseguiu idas ao pódio em todas as provas em que participou neste Campeonato Nacional de Montanha, categoria 4 em que as contas da época já ficaram fechadas na Senhora da Graça, servindo as 2 últimas provas para cumprir calendário. O regresso à Senhora da Graça também contou com a participação dos pilotos dos clássicos e da Taça Nacional de Montanha. A competição na Senhora da Graça esteve dividida pelos 2 dias do fim de semana e na Taça Nacional de Montanha contou com 4 participantes. Em terceiro lugar ficou Roberto Meira com o Fiat Punto 85, que apesar de ter melhorado o tempo sempre de subida para subida, não foi suficiente para se aproximar dos 2 primeiros, que rodaram bem mais depressa, sensivelmente a tirarem 30 segundos por subida a Meira. Um deles, Lionel Brás, ao volante deste Citroën AX Sport, que ficou com o 2º posto na Taça Nacional de Montanha, mas sem nunca conseguir colocar em perigo a liderança. Liderança essa que ficou a cargo de Armando Freitas, o piloto do Toyota Starlet. Também melhorou sempre o tempo entre a primeira e a terceira subidas, mas ainda que não o tivesse feito, teria sido suficiente para arrecadar a vitória na categoria. No Campeonato Nacional de Clássicos de Montanha, categoria 6, foi Martino Pereira, no sempre vistoso Lola T70, que arrecadou o 3º lugar. Na terceira subida registrou um tempo bem pior do que nas anteriores, mas a diferença de andamento para os primeiros da categoria era evidente. Nomeadamente para Vítor Ramos, num Forscore, terminou no 2º lugar, 35 segundos à frente do Lola, mas ainda assim sem fazer perigar a liderança do BMW E21, conduzido por Hélder Silva, que teve capacidade de, nas 2 subidas de domingo, tirar praticamente 2 segundos ao tempo que tinha registado no dia anterior e vencer não só a categoria 6, como na geral do Campeonato Nacional de Clássicos de Montanha. Um resultado muito positivo para Hélder Silva, que bateu, desde logo, José Silvino Pires, ele que venceu a categoria 5 com o Forscore, mas que perdeu a geral dos clássicos por 1,5 segundos para Hélder Silva. Ainda na categoria 5, Carlos Oliveira e o Porsche 911 fizeram o 2º posto, apesar de ter subido apenas 2 vezes a rampa da Senhora da Graça, tendo falhado a 2ª subida oficial de prova.
E Pedro Cerqueira, neste BMW 325, atingiu o lugar mais baixo do pódio numa luta que acabou por ser renhida até final com o Datsun 240Z, mas com Pedro Cerqueira e o BMW a levarem a melhor.